Eu retomo, irmãos, o assunto que eu iniciei um domingo atrás, domingo retrasado, falando sobre profecias messiânicas, parte 1, e eu gostaria de retomar este tema, uma vez que nós estamos tratando do Natal, nascimento de Cristo, porque este evento faz parte de um conjunto de profecias que nós encontramos na Palavra de Deus. Falar sobre profecia é um tema muito instigante e intrigante para algumas pessoas. E é por isso que há muitas vezes migração de uma religião para outra, porque algumas pessoas são atraídas pelo assunto profecia. Querer saber o futuro talvez seja a curiosidade de muitos de nós. Eu não tenho esta curiosidade. Eu não tenho muito esta preocupação com o que vai acontecer lá com a minha velhice. Estou trabalhando para isso, estou preparando para isso, mas está nas mãos do Senhor. Deus é quem cuida, Deus é quem guia, e temos a palavra do Senhor como a principal revelação de Deus para nós. Mas é verdade que as profecias, ou o assunto profecia, ele atrai muita gente. Pessoas que querem saber o futuro. E este assunto não é um assunto atual, ele é muito antigo. Já no Antigo Testamento e em outras religiões periféricas à nação de Deus, ao povo de Deus, de Israel, nós já temos fatos, episódios, narrativas de profecias encontradas em outros povos, em outras religiões. Mas nada se compara com as profecias bíblicas, com a sua assertividade e com o seu cumprimento. Nenhuma outra religião, nenhum outro sistema religioso, nós podemos afirmar isso com toda certeza, possui tantas evidências das suas assertivas e do seu cumprimento, da sua concretização, quanto aquelas que nós encontramos na Palavra de Deus. Ainda que algumas pessoas duvidem ou coloquem em xeque a veracidade da Bíblia, entendendo alguns que seja um conto mitológico, que seja privativo de um povo antigo, de uma língua que já morreu, quando na verdade não está morta. Ainda que algumas pessoas queiram desacreditar a palavra de Deus é um livro altamente confiável. E quando o tema é profecia, 27% da Bíblia diz respeito às profecias. Para que o irmão tenha uma ideia, Norman Geisler, no seu comentário teológico, ele cita um outro teólogo chamado Barton Payne, que ele, no seu levantamento das predições da Bíblia, ele levantou cerca de 1817 profecias na Bíblia, 1817 profecias na Bíblia, 1239 no Antigo Testamento e 578 no Novo Testamento. Das 1817 predições encontradas na Bíblia, 191 diz respeito à profecia do nascimento de Cristo, da vida de Cristo, da morte de Cristo, da ressurreição de Cristo e da sua ascensão. Então nós encontramos 27% de predições na Bíblia. E parte destas predições, do total de 1817 predições na Bíblia, das 1239 encontradas no Antigo Testamento, 191 profecias estão relacionadas ao Messias. E todas elas com a sua concretização, com o seu cumprimento. A Bíblia é ou não é um livro confiável, meu irmão? A Bíblia é ou não é um livro confiável? E dentre tantas possibilidades do entendimento da sua concretização, a própria profecia, ela é uma evidência de que a palavra de Deus é inspirada por Deus.
A profecia é uma evidência clara, é um sinal claro, e nós vamos, nesta manhã, entender um pouco desta dinâmica, dessas profecias que não terminaram com o nascimento de Jesus. É bom que digamos que as profecias continuaram e continuam, algumas inclusive, a serem realizadas, concretizadas, cumpridas com o tempo no calendário de Deus. Nós encontramos na palavra de Deus, eu preparei aqui alguns slides para os irmãos, algumas profecias, e tomo por base 4 profetas do Antigo Testamento. Davi, que também realizou profecias, proferiu profecias, eu coloco o ano para que você tenha uma ideia. Isaías, que é o principal profeta messiânico, assim como Ezequiel é o arauto de Deus para aquele tempo, Isaías foi o arauto de Deus anunciando a vinda do Messias. Quando nós falamos que Isaías é o principal profeta messiânico, é aquele que mais proferiu conteúdo messiânico, é aquele que mais falou sobre a vinda do Messias. Isaías estava ali aproximadamente entre o ano 800 a 750 a.C. Ele foi o porta-voz de Deus, e ser porta-voz de Deus é exatamente trazer a mensagem de Deus, trazer a fala de Deus. A profecia é a fala de Deus, é um conteúdo que nasce no coração de Deus, que cumpre um propósito, e ele então fala ao seu profeta, ele fala ao seu arauto, para que aquele homem ou aquela mulher profira a mensagem de Deus. Lá no Antigo Testamento, nós temos inclusive esta profecia, como nós estudamos alguns termos e algumas funções proféticas no Antigo Testamento, diz sim, prevê o futuro. O Novo Testamento não trabalha muito com esta ideia de prever o futuro. O Novo Testamento trabalha muito com a ideia de que a revelação e a profecia, ela está centrada na pessoa de Cristo, e a maior revelação está na pessoa de Jesus. Mas lá no Antigo Testamento, nós temos alguns atos e algumas falas que de fato era prever o futuro. Isso amedrontava as pessoas. Elias fez assim, Eliseu fez assim, o profeta Samuel fez assim. Os irmãos lembram que quando Saul foi reprovado por Deus, quando Deus não falava mais a Saul, ele ficou tão desesperado que ele foi procurar uma sessão espírita, a pitonisa da cidade de Endor, porque Deus já não falava mais com ele, e ele tão desesperado, vendo o seu ministério de reprovação, ele procura uma pessoa para que aquela pessoa suscitasse o espírito de Samuel, para falar com ele. Por quê? Porque Deus já não falava mais com Saul. Então já havia essa prática de querer prognosticar, e por isso que a Bíblia tanto condena procurar os adivinhadores, os prognosticadores, os adivinhos, que são aquelas pessoas que simplesmente querem trazer uma informação do futuro, sendo que muitas vezes esta informação não é verídica, não é verdadeira e não vem do coração de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu poderia dizer aqui para os irmãos, eu sei que alguém aqui está com dor de cabeça, isso é uma profecia? Quantas pessoas estão com dor de cabeça aqui nessa manhã? Levanta a mão. Aqui tem alguém? Ninguém está com dor de cabeça aí não? Que bom, graças a Deus não. Eu estou vendo algumas pessoas aqui. Alguém aqui está passando mal do estômago? Eu sei que tem alguém passando mal aqui do estômago. Levante a sua mão. Eu sei que tem. Alguém aqui tem uma dívida a pagar? Algumas profecias não são profecias. São obviedades. Coisas que estão aí no nosso dia a dia, e não precisa ser profeta para você falar sobre isso. Falar que você tem uma dívida, não se trata disso. Nesse mundo profético, vamos dizer assim, há muitas adivinhações, há muito jogo emocional, de técnicas psicológicas,
para se tentar adivinhar. Algumas profecias falham, e uma das características da profecia e do profeta ser verdadeiro era quando aquela profecia era confirmada. Deixa eu descontrair o irmão um pouquinho. Quantas profecias ano passado davam conta de que o Botafogo seria campeão ano passado? Quantas? Inúmeras. E o Botafogo não foi campeão ano passado. O que os profetas falaram? 2024 ele não será campeão. E o que aconteceu esse ano? Para a infelicidade de alguns e a alegria de outros, ele conquistou um título. Vejam que a profecia ela está ligada com o imaginário das pessoas. As pessoas têm palavra para muitas coisas, desde um esporte, como uma brincadeira que eu fiz aqui, desde um problema sério, por exemplo, querer saber o que aconteceu com o defunto, com o morto, onde ele está, ele pode conversar comigo, desde um jogo de manipulação, em que você conversa com a pessoa e você tem alguma expertise nisso, e você tem alguma habilidade, e você então adivinha alguma coisa, ou você diz alguma coisa a respeito da pessoa. Ou seja, este é um mundo muito complicado, muito complexo e muito perigoso. E por isso que eu falei no Antigo Testamento, havia isso, e Deus entra com os seus profetas para colocar ordem e dar direcionamento ao seu povo, para que o seu povo não andasse perdido atrás de adivinhadores, prognosticadores, adivinhadores, e tantos que tentavam prever o futuro e não alcançavam, porque não vinha de Deus. Isaías é este profeta que recebe a mensagem de Deus, e esta mensagem tem um endereço específico, pode ser uma mensagem particular, direcionada a uma pessoa. Elias faz muito isso, Eliseu também faz muito isso, uma profecia direcionada a alguém especificamente, mas também pode ser uma profecia direcionada ao povo. Jeremias tem profecia para o povo, Isaías tem profecia para o povo, Ezequiel tem profecia para o povo e tem profecia individual. Ou seja, a profecia era a mensagem que Deus colocava no coração do profeta com endereço, com uma especificidade, com um direcionamento, com algo que aconteceria e acontecia. E Deus era tão misericordioso que às vezes ele voltava na sua fala. Quando o profeta ou quando o autor bíblico conversava com Deus e orava ao Senhor, e eles diziam assim: Senhor, o Senhor vai fazer isso? E o Senhor não fazia, porque ele recolhia o mal que ele tinha prometido fazer, e não fazia. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós temos inúmeras profecias com vários temas e acontecimentos. Nós temos no Antigo Testamento profecias relacionadas a Abraão, a Moisés, Davi, Jonas. Aqui eu separei Miqueias e Zacarias, que nós vamos ver agora pela manhã 4 evidências a partir desses profetas, não somente 4 textos, mas 4 profecias específicas que dão conta do nascimento de Jesus. Pode passar o slide, minha irmã? A primeira profecia, eu falei aqui num domingo que passou, ela está em Gênesis no capítulo 3. Pode abrir aí a sua Bíblia, Gênesis no capítulo 3, e o irmão poderá perceber o cumprimento desta profecia nos textos que está aí abaixo. Gênesis no capítulo 3, o verso de número 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Como eu disse aqui, considerado o primeiro evangelho, a primeira evidência do evangelho, a boa nova, logo no livro do Gênesis. Quando o escritor bíblico elabora a narrativa da criação, vem a queda, e após a queda, Deus já traz uma solução.
Deus já traz a sua profecia, a sua fala. Quando a serpente tenta e vence naquele momento, e o pecado entra na humanidade, e a serpente como um instrumento de Satanás, o primeiro casal cai, cede à tentação pelo fato da desobediência acontecer, e ali está estampada no texto bíblico. Esta queda abre os olhos da pessoa, do ser humano, e a pessoa então passa a ser como Deus. Não ser Deus. A sua queda leva o ser humano a um patamar da perda da inocência. Ele sente culpa, ele sente frustração, ele sente remorso, ele sente tristeza, ele sente todas as consequências advindas da desobediência. E Deus então prepara, através desse texto de Gênesis no capítulo 3, o Evangelho. E há um entendimento certo de que esse texto é um texto messiânico, ou seja, que fala do Messias, o ungido de Deus, que fala de Cristo, quando ele aqui diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui há a eterna briga entre o bem e o mal. Eterna não, porque na eternidade não haverá esta briga, mas enquanto as relações acontecerem na terra, este conflito entre o bem e o mal, Satanás vai estar querendo abocanhar o calcanhar, no entendimento, no sentido de que ele estará sempre em nossa cola, sempre tentando a gente, sempre perseguindo todos nós, para tentar frear, para tentar segurar, para impedir que o homem avance, para impedir que o homem creia. Satanás vai infligir flagelos, dor, sofrimento, ele vai tentar tirar do caminho, ele vai tentar de todas as maneiras, ele vai tentar agarrar o pé do indivíduo, para que a pessoa não consiga sair do lugar. Mas Deus aqui neste evangelho, considerado e chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, diz que da semente da mulher, e nós temos esses textos que pode colocar aí, minha irmã, nós vamos encontrar estes textos que dão conta da profecia sendo cumprida. Pode voltar aqui, por favor, irmã, para que a gente perceba os textos que foram colocados ali. Mateus, nós temos, volta por favor ali a tela, irmã, para que os irmãos possam perceber. Capítulo 1 de Mateus, você vai perceber, irmãos, a própria genealogia de Jesus Cristo, ela tem a citação dos patriarcas, e nós temos aqui no verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. A profecia de Gênesis 3,15 se cumpre na pessoa de Maria, de José e de todo aquele ambiente que Deus preparou para aquela época. E quando nós percebemos também 1 João capítulo 3, verso 8, diz que Jesus veio destruir as obras de Satanás. Ele veio pisar na cabeça da serpente. Ele veio destruir, impedir. Se a serpente está em nosso calcanhar tentando nos frear, Jesus pisa na cabeça da serpente para destruí-la, para matá-la, para aniquilá-la. Este é o conflito que nós vivemos. É o conflito, é a guerra entre o bem e o mal, que foi instalada a partir da queda, e Deus então já prega o Evangelho, já apresenta em Gênesis 3,15 esta profecia. Aqui está o texto para os irmãos perceberem: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus vence esta vitória, ele é vencedor nesta vitória. Não há paridade, irmão, não há igualdade nessa luta, não há.
O poder de Cristo é total e absoluto, não há como guerrear, não há como comparar. Deus não tem adversário do ponto de vista do poder. Satanás é adversário, mas ele não tem poder igual ao poder de Deus. O poder de Deus é maior, é supremo, é inigualável. O poder de Deus é sobre todas as coisas, até porque Satanás é criação de Deus, um anjo de luz que se rebelou. Ele está sujeito à ordem de Deus. Então a força do mal não prevalece, porque a força do Senhor é maior. Não há inclusive um dualismo. Há a supremacia total e absoluta do poder de Deus sobre todas as coisas. E nesse contexto, Satanás entra como adversário. Pode passar, irmã, ao próximo slide. Nós temos aqui a profecia de Isaías 7,14, capítulo 7, veja lá, pode abrir a sua Bíblia em Isaías 7,14, a primeira profecia que eu quero apresentar para os irmãos, extraindo aqui da palavra do Senhor, Isaías capítulo 7, do verso 14 a 16. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Onde é que está a profecia cumprida? Pode colocar a tela para que os irmãos percebam, minha irmã. Onde está esta profecia cumprida? Mateus capítulo 1, verso 25. Vamos ver esse texto? Mateus capítulo 1, verso 25. Vamos ler a partir do verso de número 22. Mateus 1, 22 a 25. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por meio do profeta. Que profeta é esse? Isaías, nós acabamos de ler. Quanto tempo Isaías viveu antes de Cristo? Aproximadamente 800, 750 antes de Cristo, a profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e será chamado pelo nome de Emanuel. Isaías cita o nome Emanuel, que significa Deus conosco. E ele então prossegue: despertado José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A virgem conceberá. José não conheceu Maria, e esse conhecer é um conhecer sexual. Ele não teve contato sexual com Maria, porque Maria gera a criança do Espírito Santo. Deus gerou o seu filho no ventre de uma mulher. Isto foi profecia bíblica, e eu disse aqui na mensagem que eu preguei no domingo retrasado: Deus não usaria uma vaca, uma galinha, uma égua ou qualquer outro animal para dar à luz a um filho. Não. Ele tinha que usar o ser humano. Algumas pessoas me perguntam assim: mas por que Deus usou os homens? É óbvio que ele tinha que usar os homens, as pessoas, as mulheres. É muito natural que ele utilizaria a sua própria criação para falar com a própria criação, e não se utilizar de um animal. Se ele falando aos homens já cria incredulidade e dificuldade, imagina se nós falássemos, se a Bíblia falasse que um extraterrestre veio falar para a humanidade, aí que ninguém iria crer. E Jesus, ele cumpre todos os processos normais estabelecidos pelo rito judaico. Isto é uma outra evidência. Quando você percebe o nascimento de Cristo, que nasceu em Belém da Judeia, Tibério, vá ler sobre Tibério, que foi o segundo imperador a partir do império. Roma vive o período da monarquia, Roma vive o período da república, e Roma vive o período do império. É impressionante como que Gálatas capítulo 4, verso 4 se cumpre. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz que na plenitude dos tempos
Foi exatamente passado o período da monarquia, o período da república, e vem o império com mão forte, é que há aquilo que a história denomina Pax Romana, que dura cerca de 200 anos aproximado, a partir do ano 27 a.C., até aproximadamente 180 da era cristã. Nesse período de paz é que Deus estabelece a vinda do Messias. Quando os romanos preparam estradas, quando os romanos preparam aquedutos, quando os romanos desenvolvem um sistema de correios e de cartas, e as estradas são pavimentadas, algumas delas, e este é o cenário, é o momento propício que Deus encontra, em que os romanos estavam assegurando a liberdade religiosa, assegurando a segurança das pessoas, e Jesus então nasce nesse período. É muito interessante quando nós estudamos a história dos imperadores, e nós vamos percebendo como que Deus vai cuidando e moldando, e consertando e ajustando, e apresentando o seu propósito para a sua humanidade. Pode passar, irmã. A segunda profecia de Isaías capítulo 9, volte lá para o capítulo 9, o irmão viu Isaías 7, agora o Isaías 9, nós encontramos os versos 2 a 7, o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegraram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão do pasto no fogo. Que profecia! Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O Senhor dos exércitos fará isto. Onde é que está o cumprimento? Volta, por favor, irmã, a tela, para que os irmãos percebam o cumprimento desta profecia. Vá para Mateus capítulo 4, a partir do verso de número 16. Mateus capítulo 4, a partir do verso 16. O povo que jazia, ou o povo que andava, ou o povo que estava morto nas trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O cumprimento da profecia. Pode passar, irmã, vamos para a próxima profecia. Profecia de Isaías capítulo 53. Vá para Isaías capítulo 53. Esse texto é um texto totalmente messiânico. Nesse texto, Isaías capítulo 53, nós encontramos o sofrimento, a dor do Messias. Eu quero apenas fazer um destaque. O capítulo 53, todo ele é messiânico, e ele trata da dor e do sofrimento do Messias. Ele vai dizer, no verso de número 3, que ele era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Verso 4, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isto fala do silêncio de Cristo diante de Pilatos, diante das autoridades no momento da sua crucificação, em que ele não abre a sua boca. E continue o texto. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Ele foi morto por causa dos nossos pecados. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou da sua boca. Destaque para o verso 9. Quem foi que preparou a sepultura de Jesus? Quem pediu, quem requisitou o corpo de Jesus após a sua morte? José de Arimateia. E José de Arimateia era um homem rico. E aqui tem uma profecia que se cumpre. Com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça. Vamos para a próxima, irmã. Pode passar para que os irmãos continuem atentando para as profecias. Pode passar o quadro da próxima profecia. Vá para Miqueias capítulo 5, verso 2. Miqueias capítulo 5, verso de número 2. Aqui nós encontramos uma profecia muito interessante também, porque ela dá a localização do nascimento, a cidade do nascimento. Diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da antiguidade. Miqueias exerceu seu ministério aproximadamente 750, 735 antes de Cristo. E onde é que está o cumprimento desta profecia? Pode passar, irmã, para que os irmãos vejam o cumprimento desta profecia. Volte o texto, a tela, para que os irmãos continuem copiando e os irmãos possam conferir em casa esta profecia do profeta Miqueias. Onde é que ela está? Mateus 2, de 1 a 8. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém, quando, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Verso de número 5, em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por meio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. A profecia de Miqueias sendo cumprida em Mateus. Pode voltar, irmã, à tela das nossas profecias, nós já estamos terminando. Nós temos a próxima profecia, que é a profecia de Zacarias. Esta profecia de Zacarias também é muito interessante. O capítulo 9, o verso de número 9. Esta profecia de Zacarias no capítulo 9, a partir do verso de número 9, ela diz respeito à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que se dará lá em Mateus, que tem um registro dele. E é interessante como que se dá esta entrada. Olha o que diz Zacarias nesta profecia. Zacarias está aproximadamente 520 antes de Cristo, exercendo o seu ministério. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar,
e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Vamos ver o seu cumprimento? Pode colocar, minha irmã, o cumprimento desta profecia lá em Mateus, no capítulo 21. Mateus, no capítulo 21, na entrada de Jesus em Jerusalém, o texto considera a entrada triunfante. Mateus, capítulo 21, o verso de número 5. Pode ler, vamos ler a partir do verso de número 1, meu irmão. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Qual profeta, irmão? Zacarias. Se você quer colocar na sua Bíblia, pode colocar. Profeta Zacarias. Dizei à filha de Sião: eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de cargas. Separei estas profecias para que o irmão perceba, para que você, ouvinte, perceba as profecias bíblicas messiânicas que dão conta do nascimento de Cristo. E quando nós pensamos no Natal, nós então refletimos sobre isso. O Natal é um conjunto de profecias, de anúncio, de mensagens que Deus traz para a humanidade. Não é aqui, neste momento, mas eu poderia falar para os irmãos tantas outras profecias, como eu disse, 191 profecias, só para que o irmão saiba. A Bíblia diz que Jesus seria da descendência de Abraão, da tribo de Judá, herdeiro do trono de Davi. Fala da matança dos meninos, fala da fuga para o Egito. A Bíblia no Antigo Testamento fala da traição de Judas, não cita Judas, mas fala da traição. A Bíblia fala que Jesus seria vendido por 30 moedas, Zacarias fala sobre isso. O Salmo 34, 20 diz que os seus ossos não seriam quebrados. A Bíblia diz no Antigo Testamento que os soldados lançariam sorte sobre suas roupas. Como nós podemos ver, irmãos, o Natal foi estabelecido não por vontade humana, mas pela vontade de Deus, que conduziu os seus profetas, que providenciou a vinda do Messias para morrer pela humanidade caída que estava presa nos seus delitos e pecados. O Senhor Jesus envia Cristo, e essa história do Natal é uma história vitoriosa, é uma história abençoadora para nós, porque é a mensagem de Deus, é a fala de Deus a nós, através do seu profeta. E Jesus é rei, Jesus é sacerdote, Jesus é profeta. Para concluir, irmãos, nós podemos entender que toda a Bíblia é a profecia de Deus, é a fala de Deus. E o tema central da palavra é Cristo Jesus. As doutrinas nós as temos como cada grupo denominacional tem a sua doutrina. E cada um advoga que a sua está certa. Mas nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E existem outras profecias que dão conta que Ele virá. Se essas profecias preditas no Antigo Testamento, se confirmaram a respeito da vinda do Messias, existem outras profecias que dão conta que Ele virá. E aí, a gente acredita ou não? Tem dúvida ou não que Jesus vai voltar? Podemos crer ou ainda desconfiamos das profecias que a Bíblia fala que Ele voltará para buscar a sua igreja? As profecias do Antigo Testamento ditas a respeito de Cristo Jesus, elas se cumpriram a respeito do nascimento, da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. Mas existem ainda outras profecias que dão conta da sua volta.
estas ainda não aconteceram. Nós nos preparamos ou a gente fica brincando ou sem acreditar, ou nós ignoramos, não damos a devida atenção, e a palavra é bem clara, que nós devemos estar bem apercebidos, porque a hora que ninguém esperar, será a hora que ele vai voltar. As profecias messiânicas a respeito do seu nascimento já se cumpriram, e nós aguardamos o cumprimento de outras profecias, as profecias da sua volta. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça em nosso coração abrigo da sua palavra em nós. A Bíblia, irmão, o livro mais lido no mundo, o livro mais precioso, o livro que é o recado de Deus, que é a fala de Deus para nós, para nos dar direção, entendimento, segurança, paz e a vida eterna em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe. Fiquemos todos de pé e cantemos: Nasceu o Redentor.